Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula então nós vamos dar início ao nosso curso de linguagem de programação com Python. Seja muito bem-vindo! O pré-requisito para assistir estas aulas é você ter feito ali, assistido todas as aulas do nosso curso de lógica de programação. Uma vez que nós daremos continuidade e vamos nos aprofundar mais nas especificidades da linguagem Python. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos então à nossa aula prática. Você já deve saber o que é uma função. Sempre que eu tenho uma rotina, algo que se repete ali várias vezes, ao invés de eu replicar esse código, eu então posso criar uma função e chamar essa função à medida que eu precisar, em lugares diferentes, tá? E a linguagem Python, assim como outras linguagens, elas têm muitas funções nativas. Por exemplo, aqui no Python, o próprio print é uma função. É uma função que imprime uma mensagem na tela. E existem outras funções, e eu vou mostrar algumas dessas funções que nós utilizamos para trabalhar então com string. Você lembra o que é uma string? String é uma cadeia de caracteres, tá certo? E são textos, né? E no Python, uma string ela vai estar sempre entre aspas simples, tá? Ou duplas. Mas, por convenção, nós estamos utilizando aqui no curso aspas simples. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então a variável curso, que vai ser igual a linguagem de programação com Python. Então eu tenho uma string, tá? Não há necessidade de eu colocar str desta maneira, tá? Uma vez que o Python ele já identifica o tipo das variáveis. Então ele já sabe que isso aqui é uma string, tá? Então não há necessidade de eu colocar. Dito isso, eu declarei uma variável. E você lembra o que é uma variável? Variável é um espaço na memória do computador, tá? E é onde ela tem um tipo, ela tem um valor. A vida útil dessa variável é durante a execução do nosso programa. Uma vez que a gente encerra o programa, aquele espaço que está na memória do computador, ele é limpo, né? Então, ou seja, não tem mais aquela variável lá e se encerrou. Mas enquanto o meu programa está em execução, quando eu crio uma variável, declaro uma variável, então ela é guardada em algum lugar na memória como se fosse um armário. Então ela faz um link de referência, né? O Python faz um link de referência para esse espaço na memória. E toda vez que eu for buscar lá a variável curso, ele vai lá naquele link de referência e traz o valor que eu guardei nesta variável. Bacana, né, pessoal? Vamos dar aqui, ó, o comando de saída é o print. Então, print curso. Vou clicar aqui para executar o nosso algoritmo. Muito simples. Ele vai mostrar aqui, ó, linguagem de programação com Python. Tá ok, até aí tudo tranquilo. Temos aqui uma variável. Agora, se eu pedir para manipular essa string aqui e mostrar todo esse texto com letra maiúscula, então como é que eu vou fazer isso? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, print ponto upper. Desta forma, se eu executar, opa, ó, deu um errinho aqui porque toda função ela precisa ter os parênteses, a abertura e o fechamento de parênteses. Vou executar novamente. Agora sim, então tá. Linguagem de programação com Python, ó, tudo em caixa alta, né, em letra maiúscula. Então a função .upper, a sintaxe é essa. Eu chamo a variável que eu quero, né, no caso curso, e coloco .upper, que é uma função nativa do Python que torna o texto para maiúsculo. Então aqui, se você quiser ir colocando aí, por exemplo, os seus comentários, você pode colocar aqui que o
o upper transforma as letras para maiúsculo. Ok? E se eu quiser, por exemplo, fazer ao contrário, transformar as letras em minúsculo, então eu vou utilizar um cara chamado lower. Tá? A função lower transforma as letras para minúsculo. Então, se eu colocar aqui print curso.lower, o que vai acontecer agora? Ao eu executar, eu tenho aqui ó, o upper mostrando tudo em letra maiúscula e o lower mostrando tudo em letra minúscula. Muito bacana. E se eu quiser, por exemplo, saber a quantidade de caracteres que tem a minha string, será que isso é possível? Sim, e de forma bem prática. O Python tem uma função chamada len, tá? Len, e ela vou passar aqui dentro do meu parênteses a variável. Então, eu tenho que colocar len, a variável, e ele vai retornar então quantas letras barra, pode ser palavras, tem a string. Ok? Vou executar aqui então, ó, print, vou chamar a função len e passar a minha variável curso lá em cima. Vamos executar? Então agora ele mostrou aqui, ó, linguagem transformou aqui para maiúscula, transformou para minúscula e mostra aqui ó, a quantidade de caracteres que tem aqui, ó, linguagem de programação, mas nesse caso fique atento porque espaço também conta, tá? Então ele estava dizendo 35 já com os espaços. Bacana, pessoal? Agora a gente vai utilizar uma função, por exemplo, bem simples. Vamos supor que eu queira apenas... você vê aqui que na linguagem de programação, cada caractere desse tem uma posição, tá? Assim como as listas. Então, por exemplo, se eu chamar aqui, ó, print, passar o curso, a minha variável curso, e dentro dos colchetes passar aqui a posição que eu quero, por exemplo, lembrando que a posição vai começar sempre no 0, tá? Então o 0 é o L aqui em maiúsculo, o I é a posição 1, o N é a posição 2. Então, por exemplo, se eu passar aqui 0, ele vai mostrar aqui, ó, L, a letra L, tá? Então, isso mostrando que isso aqui é possível, dependendo da necessidade. Eu praticamente nunca utilizei desta forma assim, só utilizando uma string, mas é importante que você saiba que é possível. Por exemplo, eu quero pegar a posição 2. L é 0, I é 1, N é 2. Vou executar, mostrou aqui o N, tá? Então, mostrando aqui para que você saiba. Uma outra coisa bastante interessante é, por exemplo, se eu precisar encontrar uma palavra dentro de uma string. Então, por exemplo, aqui a minha string, linguagem de programação com Python, vamos supor que eu queira saber se nessa string eu tenho lá uma palavra chamada com, ok? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui o comentário e a função que faz isso é a find, tá? E aí eu passo aqui, ó, a palavra que eu quero encontrar, tá? A palavra que quero encontrar. Ou uma letra, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, print, find, e vou passar aqui, ó, na verdade eu tenho que colocar, antes do find, a minha string, a minha variável curso, ponto find, e passar aqui, então, entre esses parênteses, o que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar o com, tá? Então, vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa. Veja que ele retornou aqui para mim a posição onde está a palavra com, tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, começarmos aqui do L em 0 e chegarmos até o C aqui, ó, ele está na posição 25. Então, find, isso significa que existe a palavra e ele mostra a posição que ele encontrou, tá? O que a gente pode fazer também ainda
é, por exemplo, se eu quiser tirar essa palavra com e colocar um D aqui, ó, por exemplo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar aqui um cara chamado replace. Tá? Então, a sintaxe do replace é bem... é a função e eu preciso passar dois parâmetros, tá? No primeiro parâmetro que eu vou passar para essa função é a palavra que eu quero encontrar. Então, no caso, eu quero encontrar com. E a segunda é a palavra que eu quero substituir essa. Então, eu quero substituir com por D, tá? Agora é um detalhe. Se eu tiver mais de uma palavra, né, ou uma letra com o que eu passei aqui, também poderia ser uma letra, ele vai trocar todas, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Então, vou fazer assim, ó, print, eu vou colocar curso, ponto replace, quero tirar a palavra com e substituir pela palavra de. Será que vai acontecer alguma coisa aqui? Vamos ver? Então tá aqui, ó, linguagem de programação de Python, tá? Então o print, o replace, ele substitui, tá, uma palavra ou uma letra. Então substitui o com. Por exemplo, se eu quisesse substituir toda letra, deixa eu ver uma letra que se repete aqui, a letra A. Vou substituir então a letra A pela letra K. Vou executar e agora viu onde tinha A, ele colocou a letra K, tá? Então, em algum momento isso aqui pode ser bastante útil. Guarda aí porque você pode utilizar, tá ok? Bom, para que essa aula não fique tão extensa, aqui estão alguns comandos. Pratique bastante e eu te vejo então na nossa próxima aula.